Eu sei que tá todo mundo empolgado com a volta do anime de Shingeki no Kyojin, eu também tô, esperando inclusive o lançamento do primeiro episódio aqui, né? Mas antes desse episódio ser lançado, a gente precisa comentar também o capítulo desse mês de Shingeki no Kyojin que eu li ontem. E galera, infelizmente eu não consegui gravar ontem, tô gravando aqui nesse domingo pra conseguir lançar ainda hoje. Mas galera, que capítulo foi esse, gente? Eu li ontem esse capítulo e a quantidade de aflição que eu senti enquanto eu li esse capítulo foi enorme. Eu já tinha lido os spoilers, já sabia que o Falco ele aparecia pra salvar boa parte da aliança ali, né? Não completamente, e esse é um detalhe crucial que a gente vai teorizar daqui a pouquinho, mas mesmo assim, eu senti conforme eu li esse capítulo uma aflição tão grande, uma sensação de medo, uma sensação de desespero, onde os personagens da aliança, né? Toda a aliança, ela cada vez mais sentia uma dificuldade maior, era um desespero cada vez maior. Se tava difícil, já no capítulo passado, com o suposto Zeke aparecendo na forma de titã bestial, nesse capítulo as coisas ficaram ainda mais difíceis, com vários titãs aparecendo, um exército de titãs aparecendo ainda mais, além dos colossais que já existiam, né, que não estão atacando eles diretamente, mas ainda assim, agora tem esses outros titãs que estão servindo como um desespero, cara, como um desafio ainda maior pra eles, e aquela sensação pra mim de que a qualquer momento qualquer um desses personagens podia morrer. Nenhum deles morreu nesse capítulo, mas mesmo assim vários deles acabaram se ferindo ali, né? Foi um desgaste muito grande pra eles, então ainda assim já é algo considerável, né? O Levi então nem se fala, tá todo lascado de verdade. Antes da gente entrar a fundo nesse capítulo, queria lembrar quem não é inscrito pra se inscrever no canal pra assim poder acompanhar os reviews finais do mangá de Shingeki no Kyojin e também os reviews dos episódios que estão lançando agora, que vão ser começados a lançar agora dessa última temporada, então conto com a sua inscrição para assim a gente poder caminhar nessa jornada final de Shingeki no Kyojin e assim também ajudar o canal a crescer, beleza? Conto com a sua inscrição. Agora vamos lá, galera, falar sobre esse capítulo. A primeira coisa, o capítulo ele começa com uma página de flashback da Ymir. A gente vê que, na verdade, uma grande revelação, na verdade, né, de que aquela situação onde a Ymir ela tinha sido acusada de soltar aqueles porcos, na verdade se provou verdade. Ela realmente tinha soltado aqueles porcos, né? Algo que a gente achava que era algo inocente, que ela era uma personagem inocente, na verdade ela era culpada daquilo mesmo, né? Isso significa que a personagem é a completa vegana, que ela é uma defensora dos animais, que ela nunca come carne, né? Ainda mais nas circunstâncias dela, tendo que comer qualquer coisa praticamente para conseguir sobreviver. Obviamente que não, né? Eu acho que é mais uma questão de perspectiva da personagem ali. O como ela era tratada pelas pessoas, o como ela se via, o como ela se enxergava e até mesmo como ela era enxergada pelas pessoas do alto escalão, né? Do reino. Então, ela se via de uma forma tão subjugada, né? A sua humanidade era tão subjugada que ela conseguia até mesmo sentir empatia com os porcos. Ela se via também quase que como um animal pronto para o abate a qualquer momento, né? Por qualquer motivo, podendo ser morta por qualquer razão. Então ela conseguia até mesmo sentir empatia por aqueles animais, porque ela se enxergava também um pouco daquela forma, né? Mas o detalhe nessa página é que a gente vê os olhos da personagem, algo que a gente não viu durante o flashback, a gente vê agora um pouco desses olhos dela, né? Um pouco de expressividade que ela tinha. Isso é muito curioso, porque nessa circunstância, onde ela solta esses porcos, é meio que uma forma de mostrar não só a expressividade da personagem, mas também dá um pouco de individualidade a ela, né? No momento em onde ela tá num papel mais ativo, um momento onde ela tá tomando uma decisão por conta própria, que é soltar aqueles porcos. Então, essa personalidade, essa individualidade da personagem sendo exposta com essa página, meio que faz sentido agora também ser simbolizada com a aparência, né? Os olhos dela sendo mostrados pra gente. E essa página de flashback claramente se linka com o resto do capítulo, onde ela vai também assumir um papel mais ativo nessa história no momento atual dos acontecimentos, né? Mas isso vai ficar pra daqui a pouquinho. O fato é, quando a gente volta pro presente, a gente vê que o corpo de titã bestial do Zeke era na verdade falso, né? E algo que pode ter sido interpretado de forma errada, até mesmo pela aliança, é que talvez aquela casca, aquela carapaça de titã bestial estivesse sendo controlada pelo próprio Zeke, o que não parece que foi o caso, mesmo sendo o próprio titã bestial que segue as ordens do Zeke, né? Porque a gente vê depois que a própria Ymir, ela tá assumindo esse papel ativo na história, onde ela tá ali invocando vários dos titãs, e isso, cara, que adiantando aqui um pouco, caraca, o que foi aquilo, né? Mas a gente descobre que ela tá assumindo esse papel mais adiante no capítulo, então é bem provável que ela também tivesse invocado o corpo do titã bestial ali no capítulo passado. Agora, resta a pergunta, né? Resta a gente saber
onde tá o corpo real do Zeke, porque se não tava dentro daquela cópia, né, daquela marionete de Titã Bestial, onde será que pode estar? A minha hipótese é de que pode estar muito próximo do corpo original do próprio Eren, porque se a gente repara depois, quando os titãs eles são invocados, eles meio que são invocados com o propósito de proteger a cabeça do Eren. A gente não vê, pelo menos de forma explícita, outros titãs vindo pela parte de trás, então talvez o foco total da defesa seja proteger a própria nuca do Eren, né, obviamente, né, esse é um propósito, mas talvez também pelo fato do corpo original do Zeke estar também por lá. Essa é uma hipótese, mas eu acho que faz sentido, já que, né, a Ymir, ela não tentou proteger a princípio outras partes do corpo de Titã do Eren. O Armin, em seguida, ele dá o comando para a tropa sair de perto para ele finalmente poder se transformar, né, então foi muito legal ele ter dado esse comando pro resto da tropa ali, né, assumindo um pouco o papel de líder, afinal ele é o cara que tá na liderança ali de todo mundo, né, mas infelizmente, antes dele conseguir ter essa chance de se transformar, ele acaba sendo pego por um Titã que aparentemente é uma versão anterior, uma versão do passado do Titã quadrúpede, que conseguiu envolver, ou pelo menos estaria para ser ali interpretado como um Titã Bestial, quem sabe, né? Mas enfim, o fato é, ele tava de 4, o animal ele tava de 4, e assim ele conseguiu pegar o Armin, envolver ele com a língua dele, não só envolver ele com a língua dele, de Titã, mas também enfiar a própria língua na boca do Armin, tentando sufocar ele. Uma clara conotação esquisita de hentai ali, mas de qualquer forma aparece também a Ymir. A Ymir, ela finalmente se revela e assume de vez esse papel mais ativo na história, né? E isso foi muito legal. Isso foi muito legal porque a Ymir, até esse momento, ela tinha um papel extremamente passivo. Eu realmente achei muito esquisito a forma como foi relativamente fácil pro Eren convencer a ela a entregar os poderes dela pro próprio Eren para assim ele conseguir destruir a humanidade por completo, sabe? Foi relativamente fácil ao ponto de, caso a Ymir fosse substituída por um objeto mágico que precisasse ser ativado para ele conseguir assim conseguir os poderes, não seria muito diferente, sabe? Porque é quase como se a personagem fosse um objeto ali, né? Não faria tanta diferença na história. Mas agora é um pouco diferente. Ela tá ali atuando de forma mais ativa e isso dá um grau de complexidade um pouco maior para a história. Agora, vamos ver o quão complexo isso vai ser, né? Se ela querendo exterminar toda a humanidade, não vai de encontro também com os valores do Eren, né? Com a atuação do Eren no momento, mas até que ponto eles vão concordar um com o outro em relação a isso? Porque aparentemente algo que eu achava pelo menos que tinha sido, que todo mundo achava na verdade, que tinha sido uma iniciativa do próprio Eren de ter invocado o Titã Bestial para se enfrentar a aliança, na verdade, provavelmente foi por conta da Ymir. Então, será que o Eren, ele concorda, ele tá de acordo com isso, em querer também lutar contra a própria aliança, ou ele simplesmente, se fosse pela perspectiva dele, ele simplesmente ia deixar o pessoal tentar explodir a nuca dele e não ia tentar impedir? O que será que ia acontecer exatamente? Até que ponto eles vão concordar? Então, isso me faz pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, se o Eren ele decidir que tá indo longe demais e ele quiser parar, ele poderia muito bem usar isso como uma desculpa para dizer: olha, Ymir, você está querendo até mesmo exterminar os meus amigos? Eu não quero que isso aconteça. E ele decida se virar contra a própria Ymir, sabe? Uma desculpa poderia ser usada nesse caso, ou ele poderia continuar exterminando a humanidade, mas ainda assim evitando que os amigos dele sejam completamente aniquilados. Enfim, algumas possibilidades surgem a partir disso, mas deixou a história um pouquinho mais interessante, com ela tendo esse papel mais ativo. A gente vê também alguns personagens menores, como o Onyankopon, ele conseguindo pousar e conseguindo ser resgatado ali, né? Ele continua vivo aparentemente, e também os pais de toda a galera, de toda a aliança que tá ali lutando, né? Principalmente das crianças também. E mais curioso, cara, bem triste, que a mãe do Reiner, ela tenha visto o Titã Encouraçado sendo completamente aniquilado, e ela não viu, na perspectiva dela, ela não conseguiu ver o corpo do Reiner original, né, sendo extraído do corpo de Titã. Então ela teve essa impressão, esse impacto de que o filho dela acabou morrendo, que é muito triste. E não só isso também, mas um cara do exército de Marley, ele até cogita ajudar a aliança de alguma forma contra esses titãs, né, por mais que eles só tivessem alguns canhões, na verdade, né, eles não poderiam fazer muita coisa, mas será que eles vão ter algum papel ainda nessa altura da história? Mas se a coisa já estava difícil antes, a coisa começa a esquentar de verdade quando os titãs do passado aparecem. Cara, que fanservice maravilhoso que foi isso, a gente vê os titãs antepassados, cara, os 9 titãs originais lá, sabe, com designs completamente diferentes, sabe, foi muito legal, foi um fanservice
muito legal isso. Inclusive, o mais legal de todos foi um dos encouraçados do passado, parecendo muito o Coisa do Quarteto Fantástico. Com certeza, o Isayama pensou no Coisa pra fazer essa referência e ela foi jogada na nossa cara. Foi muito legal isso, cara. Foi muito divertido o fanservice. E, cara, a coisa começou a ficar difícil de verdade. Não só a partir disso, mas principalmente porque depois a dificuldade aumenta também no nível emocional. Se já estava difícil na prática, para eles tentarem combater todos esses titãs, todo esse exército de titãs, imagina também você combater os titãs de pessoas com quem você tinha uma afinidade, que eram amigos seus. Por mais que não fossem as pessoas ali, né, eles até se questionam se realmente os titãs eles tinham uma possibilidade de pensar, se eles tinham a consciência daqueles antigos portadores, e eles deduzem que não, mas ainda assim existe um grau de inteligência, né, um grau de estratégia. Eles não atacam randomicamente, eles se organizam ali para atacar todos de uma vez. Então existe algum grau de inteligência nos titãs, mas ainda assim um grau de organização ali nos titãs, mas ainda assim não é a consciência dos antigos portadores. Então o primeiro que a gente vê é o próprio martelo de guerra. Depois que a Pieck ela decide avançar e partir para cima do Eren, né, conseguiu passar pelos titãs ali, conseguiu chegar até a nuca do Eren, estava prestes a explodir a nuca do Eren, cara. Logo aparece o Titã Martelo de Guerra e consegue fincar com o tridente dele o Titã Quadrúpede, que é o único que fica lá depois que a aliança é salva. E vamos lembrar o fato de que o Armin, no começo, ele relembra o fato de que ele precisa estar preparado para sacrifícios, assim como o antecessor dele, né, como líder da tropa de exploração, também seguia essa doutrina, né? Ele tinha que sacrificar pessoas para assim conseguir alcançar um objetivo. E cara, boa parte da aliança foi tirada depois no final do capítulo, mas quem ficou lá foi a própria Pieck. Então, caso o Armin ele consiga se transformar, é muito provável que no capítulo que vem ela acaba sendo morta junto. Infelizmente, é bem provável que isso aconteça, mas é algo que já tá aí quase que previsível de acontecer. O próprio Galliard ele volta também como Titã Mandíbula para atacar o Galliard, né, o que também deixa ele ainda mais desestabilizado emocionalmente, mais do que conseguiu ficar mais desestabilizado do que ele já é, né? Mas caraca, enfim. Mas depois disso ainda aparece o Bertholdt, cara. O Bertholdt que, antes de aparecer ele na forma titã, aparece ali o Bertholdt na forma humana. De uma forma meio ali metafísica, ou meio só metafórica mesmo, né? Onde ele aparece na frente do Armin chorando, que lembra aquela velha imagem, né? De quando o Armin ele recebe o poder do Titã Colossal e ele tem aquela imagem do Bertholdt, né? Na forma cabeça do Titã Colossal chorando. Então entra uma dúvida interessante aqui, né? Se esses antepassados dos portadores de Titã, eles realmente morreram e a sua existência foi completamente apagada da história, ou se, por exemplo, os espíritos dessas pessoas ainda vivem de alguma forma nos caminhos, e elas podem ter alguma influência de alguma forma nos caminhos ainda nessa reta final do mangá, ou se vai ficar só de uma forma bem limitada ali, de uma forma bem simbólica mesmo, elas ainda existindo, os espíritos dessas pessoas ainda existindo nos caminhos, mas não podendo exercer, né, tendo essa limitação de não poder exercer qualquer grande papel ativo na história. Outro ponto muito forte desse capítulo foi a própria arquitetura do Titã do Eren, que permite um cenário muito esteticamente bonito, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, aquele corredor onde a gente vê vários dos titãs lá se opondo ao avanço, né, da aliança, a gente vê como se fosse um corredor da morte, onde eles tendo que passar ali no meio daquilo tudo e não tendo pra onde fugir, sabe? Quando eles partem pra baixo, quando os personagens começam a ficar pendurados e a coisa começa a ficar feia de verdade, a gente vê todo o cenário do céu, né? Como se fosse uma grande gaiola de espinhos onde eles estivessem presos e não tivessem pra onde escapar. Então esse simbolismo, sabe, da própria arquitetura do Titã do Eren é muito forte e ficou muito harmônico pro capítulo, contribuiu muito pro capítulo. A partir desse ponto as coisas começam a ficar feias de verdade, quando os personagens eles começam a se lascar muito, mas eles começam a se lascar de um jeito muito grande, né? A gente vê logo de cara o Cone pendurado de lá pela corda dele sem conseguir fazer nada, praticamente desacordado. A gente vê também o Reiner tendo que ser salvo pelo Jean, que não estava mais conseguindo usar o DMT dele, então a coisa estava feia para eles também. A gente vê também o próprio Levi tendo que salvar o Cone e depois o Levi tendo que ser salvo pela Mikasa, tendo a sua perna ali mastigada. Caraca, gente, o Levi ele tá só o pó da rabiola. Eu não sei mais o que ele vai conseguir fazer na história, se ele ainda vai ter o último grande momento dele, onde ele finalmente vai poder morrer em paz e vai ter a realização dele de conseguir matar o Zeke e depois acabar sendo morto. Pode ser que aconteça, mas o bicho já tá nas últimas. Mas o bicho já tá muito perto de acabar morrendo e, cara, nos últimos capítulos do mangá,
não faz a menor diferença ele acabar morrendo, e Isayama quer dinheiro mesmo, então por que não matar o Levi logo na reta final? Não vou precisar depois sustentar a história sem o personagem, então mata ele de vez. E o grande momento da Mikasa nesse capítulo que foi desafiar aqueles titãs, né? E também carrega um simbolismo muito grande pelo fato de que logo depois aparece o titã do Falco, né? Salvando ela, mas antes desse titã aparecer, aparecem só as asas daquele titã atrás da personagem, o que simboliza muita coisa, né? Simboliza as asas da liberdade, simboliza a tropa de exploração, simboliza ela como a personagem mais forte naquele momento, tendo que assumir a liderança da batalha porque só ela estava com mais condições de conseguir fazer alguma coisa. E isso é muito importante. E toda essa liberdade da personagem contrasta muito com o fato de que os titãs que ela está enfrentando são meras marionetes, né? E todo momento, em vários capítulos, ela foi chamada como uma mera marionete do Eren, né? Tendo que fazer qualquer coisa pelo Eren, e ela finalmente se viu nessa posição de um pouco mais de liberdade. Eu só não digo que essa cena foi completamente perfeita porque ainda nesse capítulo, quando a Pieck tava pra explodir a nuca do Eren, a Mikasa mais uma vez tava lá, né? Peraí, não faz isso, não explode o Eren. E tudo bem, as coisas podem ter mudado dentro do próprio capítulo. Ela pode ter tido um pouco de grau de liberdade sendo desenvolvido ao longo desse próprio capítulo, mas eu senti que foi um detalhe que eu não consegui esquecer, mas eu gostei muito no fim das contas dessa cena, e eu quero muito que essa sensação de agir por conta própria seja mais evidenciada ainda quando eles tiverem que encarar o próprio Eren diretamente. E para fechar o capítulo, o Falco e a Anne aparecem para salvar boa parte da aliança, com exceção do Armin e da Pieck. O Armin, como eu falei, provavelmente vai se transformar e a Pieck vai acabar rodando no meio dessa transformação. Isso já é algo bem premeditado. Agora, o fato do Falco ele realmente ter se transformado numa criatura capaz de voar é algo que ainda está sendo discutido muito entre o fandom, se faz sentido, se fez sentido, se foi algo jogado, se foi algo necessário, porque se no fim das contas eles iam acabar indo até lá, por que não eles terem ido até lá através do avião também, né? Por que criar essa metamorfose de titã nos 45 do segundo tempo, né? Essa foi a grande questão. Agora vamos lá, é realmente esquisito a justificativa do Falco pelo fato dele ter ingerido fluidos do titã bestial, acabar lembrando assim e ter associação e conseguir também poderes de pelo menos um dos antepassados do titã bestial, né? Porque a gente faz a comparação com o próprio Eren. Ele conseguiu a seringa que tinha os poderes do endurecimento. Talvez essa habilidade tenha sido tirada da espinha do próprio Reiner, é o que faz mais sentido. E mesmo assim a gente não viu o personagem ele se transformando num encouraçado por completo. Ele conseguiu essa habilidade, mas ele consegue ali usar essa habilidade lá e cá, assim como o próprio Falco também. Não é como se ele tivesse assumido essa forma por definitivo, mas ele consegue assumir essa forma quando ele quer, provavelmente. Eu ainda acho que foi um pouco de forçação de lógica essa metamorfose do Titã do Falco, mas é um malabarismo ali que talvez o Isayama ele tenha pensado nessa justificativa que eu dei aqui pra conseguir aplicar no mangá. Eu só sei que o cara do exército de Marley que se perguntou se eles não tinham nenhum titã que tinha possibilidade de voar, acabou estando certo, né? Só que ele morreu muito antes de conseguir descobrir que estava certo. Galera, mais uma vez lembrando, quem não é inscrito pra se inscrever no canal pra assim não perder nenhum vídeo de Shingeki no Kyojin e aproveitar também e ativar o sininho pra receber as notificações desses vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!